Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá! Obrigado pela audiência, obrigado por assistir, acreditar aqui na Connect TV, que você já está acostumado, que você pode assistir pelo canal 9 da NET, por qualquer outra emissora que a gente divulga aí, e principalmente no YouTube e também no app. E se você estiver assistindo, não deixe de compartilhar, por favor, comente, faça dê o seu joinha e de preferência siga a gente no canal, porque isso motiva a gente a continuar trazendo pessoas que fazem sucesso para te inspirar, a fazer você ser sempre melhor. Como sempre, a gente sempre busca pessoas que fazem a diferença. Hoje eu estou aqui com a Cláudia Neves, ela é uma empreendedora, tem uma clínica, seria isso, né? BMS Care. Eu costumo falar que é um espaço que acolhe mulheres. Que show! Mas você falou que significa BMS. Isso significa o que para o pessoal? Body, Mind e Spirit, que é o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Então, Cláudia, eu acho que se a pessoa não tiver com o corpo, a mente e o espírito equilibrado, dificilmente ela vai conseguir a paz necessária para fazer sucesso. É verdade. Não é? Sim, com certeza. Esse equilíbrio é fundamental. O corpo, que precisa da saúde para se movimentar. Uhum. A mente, que nada mais é do que os nossos pensamentos, a nossa psique, que precisa estar alinhada com tudo isso. E o espírito, que é a nossa espiritualidade, que também promove esse equilíbrio, né? Sim. Você sabe que você está fazendo lembrar da minha mãe? Minha mãe andou muito doente. Agora ela está se recuperando, graças a Deus, mas foi uma fase difícil. De setembro para cá, a gente teve um susto muito grande. Primeiro ela quase perdeu a vista, a visão toda. E aí teve quedas, teve um monte de coisa, e a gente teve que fazer um transplante de córnea, aquela coisa toda. E o que eu sentia que a minha mãe estava muito afetada, é que ela não andava porque achava que não estava enxergando direito. E aí não comia porque estava preocupada, porque não podia pegar peso, porque se tivesse que operar. E aí nesse meio tempo todo a gente acabou descobrindo que ela tinha diabetes. E aí quanto mais ela fazia regime, pior o estado dela ficava. E a cirurgia praticamente foi perdida exatamente porque descobrimos tarde o diabetes. Era o diabetes que estava afetando toda essa cadeia. E ela é muito religiosa. E ela ficava rezando, mas era uma reza que eu via mais como uma queixa, uma reclamação. Ai, por que comigo? Por que não sei o quê? E eu comecei a trabalhar isso com ela. E por incrível que pareça, ela talvez ache que é o remédio que está fazendo efeito, mas não. Foi depois que ela começou a perder a pressa de recuperar, perder a pressa de voltar a andar, perdeu a pressa, ela começou a ganhar força e energia. E é isso que você acabou de falar, corpo, mente e espírito. A gente precisa desse equilíbrio, né? Sim. Então, nessa situação, na verdade, foram anos, né? Sem olhar para essa questão da saúde, que é o equilíbrio do corpo, né? Da saúde. A mente, que levava ela a fazer um tipo de reclamação. E a espiritualidade, que na verdade ela era presente, mas não estava alinhada e não estava em equilíbrio com as outras coisas. Sim. Então, quando a gente tem mais de alguma coisa dessas três, realmente precisa parar, repensar e refazer o caminho, né? Sim. Me conta um pouquinho do seu dia a dia lá na clínica. Olha, Ronaldo, lá é bem intenso, né? Tem dias que são mais tranquilos, dependendo da demanda que a gente recebe, mas são bem intensos.
A demanda de gestantes aí começou novamente, então foi uma leva do final do ano, e alguns aceleraram, outros ficaram demoraram um pouquinho mais, os bebês ficaram um pouquinho mais no forno, mas no geral deu tudo certo, foi bem corrido o final do ano, e agora retomando novamente, já tem a primeira leva aí de bebês de janeiro, agora vem fevereiro e a gente já tem paciente para abril. Então, assim, essas pacientes elas são assistidas, né, desde o início da gestação. Certo. O nosso espaço aqui em Alphaville, ele recebe essas gestantes não só para fazer o acompanhamento gestacional, recebe também para aplicação das práticas integrativas complementares, para promover esse equilíbrio que a gente falou já no início, né? Sim. Então, lá a gente atende a demanda dessas gestantes, proporcionando um momento de relaxamento para elas, através da aromaterapia, através da massoterapia, nós temos a escalda-pés também, algumas terapias integrativas para proporcionar um momento especial para essa mulher que está numa transformação ali muito intensa. A minha especialidade hoje é a aromaterapia. Eu foquei em aromaterapia, apesar de ter a especialização focada em práticas integrativas, mas eu escolhi a aromaterapia como meu carro-chefe, porque eu já venho estudando isso há 24 anos, né? É bastante tempo. É bastante tempo, então eu tenho uma proximidade maior, né? Eu acho assim que essa questão da aromaterapia, ela tá bem fincada no meu propósito de vida, né? Entendi. Porque é uma coisa que eu descobri muito lá atrás. Sim. E vem dando resultado sempre, nunca falhou comigo. Sim. Então, lá o nosso carro-chefe, depois, lógico, da enfermagem obstétrica e esse acompanhamento gestacional, é a aromaterapia. E a sua formação foi essencial para isso? Essencial. Eu sempre quis trabalhar com isso, né? Só que o mundo me mostrava que eu precisava me especializar, né? Para ter crédito, a gente precisa se especializar. Entendi. Então, foi aonde eu fui fazer a minha faculdade, me formei em enfermeira, posteriormente me formei em práticas integrativas complementares e enfermagem obstétrica e fiz um curso de especialização na França sobre aromaterapia também. Então, assim, foi uma jornada de especialização para hoje eu conseguir praticar isso de uma forma, assim, como posso dizer, mais segura, né? Sabendo exatamente o que eu estou fazendo, não só por instinto, né? Sim. O quanto ajuda essas mães? Me conta como é que as mães entram e como elas saem depois dessa coisa toda, desse trabalho todo. É fantástico, porque a mudança ela não ocorre somente naquele momento. Ela consegue levar isso para dentro da casa dela, né? Então, eu costumo dizer que a gente transforma uma geração, porque a partir do momento que a gente instrui uma mulher, leva esse conhecimento, que é um conhecimento de muitos anos que foi deixado, né? Então, a aromaterapia é o poder dos óleos essenciais atuando na nossa saúde. Eles auxiliam em vários processos de saúde e doença. Então, eles promovem essa mudança na vida da pessoa, né? Quando ela tem esse primeiro contato e posteriormente, porque ela acaba entendendo que aquilo no dia a dia faz toda a diferença. Certo. Então, em vez de estar fazendo uma medicação, né, um remédio, indo na farmácia comprar um remédio, ela tem esse recurso totalmente 100% natural, que garante um benefício de momento e a longo prazo também. Então é fantástica essa transformação. Isso é bom, isso é muito bom. As mães, depois que tem bebê, se ela volta a ficar grávida, ela volta a se procurar? Com certeza, com certeza. Porque elas querem esse tratamento, né? Um tratamento diferenciado, é um tratamento personalizado, além de humanizado, né? Porque a mãe tem tanto desconforto. Sim. É a barriga que muda, é o corpo que muda. Exatamente. A vontade, às vezes, de fazer as coisas que muda. Sim, exatamente. E todo esse acompanhamento a gente não oferece só para a gestante, a gente oferece para a família. Então, o marido que quer acompanhar, o filho ou a filha mais velha que quer acompanhar nessa jornada do pré-natal dentro da BMS Care, eles estão convidados, eles vão também.
porque é uma nova constituição familiar ali, né? Era um filho, agora serão 2. Então, como que vai ser toda essa jornada ao longo desses 9 meses? Toda essa alteração hormonal dessa mulher que muitas vezes deixa irritada, chateada, triste, né? Sim. Então, a gente consegue passar toda essa informação para o casal e para os filhos, para a família, para se tornar algo mais leve. Sim. Eu não sei se é percepção minha, até porque eu nunca tive filho. Quem teve foi a mãe. Você nunca gestou, né? Entendi. Mas eu sempre... Cada filho teve uma reação diferente, claro. Mas o que eu sempre percebi é, de uma maneira geral, fica mais emotiva a mulher, né? Fica mais sensível. Sim, você tem certeza. que pensar no jeito que fala, no jeito que aborda. Exatamente. A mulher fica mais sensível nesse período. Fica sim. Umas ficam até mais agressivas, né? Ah, sim. Elas ficam mais agressivas, que é aquela coisa do cuidado com o ninho, né? E quando ela não tem essa orientação, ela fica perdida, porque ela não quer sentir aquilo. Sim. Mas, Cláudia, eu não quero sentir isso, eu estou sentindo. Aí eu vou, calma, eu vou te explicar o que está acontecendo. A gente consegue aí introduzir algumas coisas naturais para a gente, né, passar por esse turbilhão de emoção que você tá, levar tranquilidade não só para ela, para a família também. Então, realmente, é um momento transitório, mas muito importante na vida dela. E depois que nasce o bebê, nasce aquela coisa do dar de mamar. Pois é. O quanto isso afeta a mãe? Tem mãe que não quer de jeito nenhum. Tem Tem e a mãe gente que respeita. não quer. A gente respeita. Eu sempre digo para as minhas pacientes, quem decide o que é certo e errado é ela. É ela, né? É o corpo Se ela dela. não quer dar mamar, ok, por quê? Vamos entender o porquê. Né? Ah, porque eu não consigo. Porque dói. Ah, porque dói. Né? Então, eu levo as ferramentas certas para ela, faço a orientação e depois dela ter toda essa orientação, ela vai ter todas as ferramentas. Ela vai decidir. Sim, vou tentar. Não, não vou tentar porque eu não quero realmente. Já peguei pacientes que falou desde o início, desde a primeira semana de gestação, não irei amamentar. Conversamos, orientei, continuou na mesma e não amamentou. Respeitei. É uma decisão dela. E tá tudo bem. Ela não vai ser menos mãe. Sim. Pelo contrário, né? É fundamental ela saber das limitações dela, né? E principalmente saber que ela pode mudar isso, basta querer que ela pode mudar. Sim, é que muitas vezes ela não tem a informação. Não tem informação. Esses dias teve uma gestante que reclamou da dor, né? Eu falei, vamos tentar uma posição diferente com o bebê, vamos avaliar essa pega do bebê como que tá. A gente faz um laser também, que a laser terapia que nós temos é uma prática integrativa. Nós temos na clínica, que é para promover a cicatrização daquela mama que já está fissurada por conta da pega errada desse bebê. Então, esse acompanhamento que nós fazemos não é só gestacional, é pós-parto até 45 dias, porque a gente precisa pegar esse período de adaptação da mamada do bebê e da mãe, porque a mãe está se adaptando, por mais que seja a segunda gestação. Sim. Cada bebê é diferente um do outro, cada gestação é única. É verdade. Então não é porque ela já amamentou que ela não vai ter problema. Com certeza. Claro, a gente vai fazer um intervalo, senão o diretor não fica feliz, e aí ele corta o meu programa, então vamos deixar ele fazer o comercial dele. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.
Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta, hoje aqui com a Cláudia, ela está me falando aqui coisas maravilhosas. Enfermagem, eu acho que eu já falei isso para vocês, eu amo a enfermagem. Acho que é um profissional que merece ser valorizado, está sempre lidando com as emoções, sempre lidando com situações adversas. A pessoa, quando precisa da enfermagem, geralmente é porque não está bem. Então, só vem para vocês aquilo que já está difícil. E você ainda tem que sorrir, tem que atender bem, tem que fazer aquilo virar, fazer daquele limão uma limonada. É verdade, é verdade. Então, muito obrigado. Quem dera se os médicos, né, entendessem essa filosofia, se os parceiros, os administradores, entendessem a importância disso. É a essência da saúde, é a essência do cuidado. Sem ela, não temos nada. Não é verdade? É verdade. Cada um tem o seu lugar dentro de um hospital, dentro de um ambiente ali de cuidados com a saúde. E eu acho que isso precisa ser valorizado, né? O enfermeiro não trabalha sem o médico não trabalha sem o enfermeiro não trabalha sem o técnico, o médico não trabalha sem o anestesista. Somos uma equipe e o respeito tem que ser mútuo, né? Cada um dentro daquilo que sabe fazer, respeitando o colega, né? Sim. E eu às vezes eu via, eu cansei de ver isso que eu vou te falar, que fica aqui o recadinho aqui para os pacientes vão lá, aí no final de tudo, ele vai lá, pega o médico, doutor, obrigado, você salvou a minha vida, muito obrigado. Só que a enfermagem ficou com você às vezes 24 horas, meu amigo. O médico faz uma visita de 10 minutos, né? 10 minutos. Tudo bem, sem o conhecimento dele, a enfermagem talvez não tivesse tido tanto sucesso, mas a pessoa que te ajudou, que te cuidou durante 24 horas, também merece o seu obrigado. E falando nessa questão da função de cada um, do papel de cada um, né? Vou entrar com você na questão do acompanhamento de sala de parto, né? Sim. O acompanhamento de parto domiciliar também, porque a gente sabe que essa deshospitalização dos partos, ela nem deveria estar ocorrendo, porque o que foi feito de levar o parto para o hospital foi algo errôneo, foi algo errado, porque a natureza da mulher permite que ela tenha esse parto em casa. Ela foi feita, né? Ela foi feita para isso, né? Deus fez a forma correta, né, para ter. Então, assim, essa questão do parto hospitalar é algo que traz bastante malefício e que não é falado. Então, hoje, muitas de nós, eu tenho esse conhecimento, mas poucas pessoas sabem que as enfermeiras obstetras, elas têm capacidade de acompanhar um parto natural de baixo risco. Sim. Né? E que teria menos trauma para essa mãe, muitas vezes, do que ter que passar por uma cirurgia, correr um outro risco. Exatamente, passar por, de repente, uma infecção hospitalar por conta da cirurgia, ou um agravamento para o bebê mesmo, um malefício para o bebê por conta dessa cirurgia.
É o parto humanizado que hoje o SUS tanto defende, né? Vamos humanizar o parto. Você pratica essas práticas lá na clínica? Sim, o nosso atendimento é visando o parto humanizado mesmo, né? E eu costumo falar, não adianta você ir para um ambiente hospitalar onde se diz humanizado e você não tem profissionais que te atendam dessa forma. Eu tenho essa experiência dentro de diversos hospitais aqui de São Paulo, que apesar de dizer que são humanizados, eles não são humanizados. Ainda assim, existe muita violência obstétrica, ainda assim existe um olhar de que o corpo humano é uma máquina, né? E que está passando por uma situação que exige só o mecanismo de resolução daquele problema. Facilitar a abertura. Então, hoje, assim, essa questão do parto humanizado eu defendo, sim. Eu acredito muito no parto domiciliar, sim, apesar de muitas pessoas falarem que é errado ter esse parto em casa, eu não acredito nisso. Até porque nós temos aí 9 meses para entender essa gestante e se realmente a gente entender que ela não pode parir em casa, nós somos as primeiras a dizer para ela: não tem condições, você precisa de um ambiente hospitalar, você tem essa situação que pode causar um risco para o seu bebê ou para você. Então, sempre é avaliado o risco de vida da mãe e do bebê. Sim. Se ele existir em algum momento, não tem mais indicação de parto domiciliar. Entendido. E tem aquelas técnicas, uns no chuveiro, outros... conta um pouquinho disso. Isso aí... no parto humanizado, agora a gente tem os ambientes, tem algumas maternidades aqui em São Paulo que elas já são preparadas para isso. Então, ela tem a banheira, tem a cromoterapia, né, que são aquelas cores de luz diferentes, tem a música dentro do ambiente também, o chuveiro. É porque, a partir dos estudos que fizeram, né, para tornar esses partos mais humanizados, a gente conseguiu entender diversas práticas integrativas que auxiliam ali nesse processo. Então, no processo da dor que ela está sentindo, no alívio, né? A gente não tira a dor, porque a dor faz parte daquele momento, mas a gente consegue proporcionar um certo conforto. Então, a água quente do chuveiro traz esse conforto, a própria banheira, né, que tem água mais aquecida, traz esse conforto também, tira o peso da barriga, diminui a sensação dolorosa das costas. Então, temos aí nos hospitais, em algumas maternidades, esse benefício e a gente consegue proporcionar isso em casa também. Então, sim, a nossa equipe de parto humanizado leva algumas coisas para o parto, né? Para arrumar esse ambiente, a casa da mulher, para ter esse parto humanizado. E a gente também dá algumas tarefinhas para ela ali, se não tiver a banheira, a gente, enfim, passa uma lista para ela providenciar essas coisas. Você acha que no passado a pessoa deixou mais tenso a situação do que realmente deveria ser, por isso que a gente acaba levando tanto para o hospital? Sim, porque se colocou o ambiente hospitalar como um lugar que resolve todos os problemas de saúde. E assim, levou a questão do parto para o hospital, porque lá se resolve tudo. Tem muita gente que fala assim, tá sangrando, não tem problema, tem que ir para o hospital. Tá doendo, tem que ir para o hospital. Não, gente, calma, peraí. Somos seres humanos, a gente tem esse corpo aqui que responde a diversos estímulos naturais, que a gente consegue resolver diversas situações sem ir para o hospital, né? Então, é só uma questão mesmo de entender o seu corpo, é o equilíbrio que a gente está falando, né? Você conhecer o seu corpo. E eu ensino essas mulheres a conhecer o próprio corpo. Qual é o momento que realmente tem alguma questão ali importante que ela precisa ir para o hospital? Sim. E quando ela pode continuar dentro de casa. A yoga ajuda nisso? Com certeza, muito. Fala um pouquinho, eu adoro yoga. A yoga, ela traz a consciência corporal, né? Então, a mulher, quando ela tem esse hábito de meditar, ajuda muito no trabalho de parto. Porque ela está entendendo, ela se entende, ela conhece o corpo dela. Então, ela entende todo aquele processo, ela vai preparando a mente dela, o espiritual dela para receber aquela criança, né? Então,
a gente fala que tem um momento do trabalho de parto que as mulheres entram na partolândia. Ela consegue essa conexão da partolândia, que é nada mais do que a conexão do corpo dela com a cabeça dela e com o bebê. Sim. E todo aquele resto, o que está fora dali, ela simplesmente não absorve, ela esquece. E quando a yoga quando a gestante tem a prática da yoga, é muito mais fácil. Sim. Eu assisti 3 partos na vida. E os 3 partos, a felicidade da mãe contagia. Contagia, a mãe, mágico. quando consegue ganhar, quando consegue dar à luz, a felicidade dela, ela quer... Ela dá a luz, né? Não é verdade? Nasce uma luz nela, ela né? quer Ela passar brilha. aquela mensagem, ela faz de tudo. Apesar da dor, do sofrimento, assim, ela vibra de tal forma, eu fiquei até emocionado aqui. Eu me emociono em todos os partos, eu choro É impressionante em todos os partos, aquilo, é em impressionante. todos. Como a criança faz a mãe renascer ali junto com a criança. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. É verdade, é verdade. Sai uma energia nova ali, ela com aquela felicidade, tipo, uhul, no meio de tanta dor. Exatamente. Ela realmente dá a luz. E eu acho que a gente deveria filmar essas cenas para mostrar quando a mãe está passando por dificuldade do dia a dia, depois do parto, lembrar, olha, você já teve, olha como foi. É incrível, né? É incrível. Porque realmente é uma cena maravilhosa. É. São poucas cenas que a gente leva para a vida, né? Essa, no início eu ficava meio assim de ver, mas depois que eu assisti o primeiro, eu falei, nossa, é mágico. É mágico, é fantástico. E no parto humanizado, a gente traz o parceiro para participar ativamente. Tem muitos que até pegam um bebê, recebem o bebê junto com a mãe. Sim, que é para poder dar aquela... assim, a gente não tem a obrigação de pegar o bebê. A gente oferece ajuda. Quer que eu segure o bebê quando ele estiver saindo? Quero. A gente segura. Não quero. Eu quero segurar. Tem muitas mulheres que sozinhas, elas ficam ali, parem sozinha, pegam o bebê, acolhem esse bebê e a gente incentiva, estimula o parceiro a estar lá junto. Sim. Tem irmãos mais velhos que assistem Nossa. o parto, tem a avó que segura o bebê e tem até uma briga entre uma avó e outra às vezes, não, eu vou segurar, não. Aí tira 2 ou 1, pega o bebê. Então assim, a gente fica ali, Ronaldo, para acompanhar. A gente já está chegando ao fim. Estou numa alegria enorme. Foi primeiro que você é uma pessoa muito simpática. Obrigada. Contribuiu muito com a entrevista. Obrigada. Para aquela câmera ali, dê o seu recadinho, faça a sua propaganda da sua clínica. Esse é o seu momento. Nós estamos aqui na Alameda Grajaú, 98, sala 805, em Alphaville, prontos para receber você, mulher, para te mimar, porque mulher gosta de ser mimada. Então vem, que a gente cuida de você. Que bacana. Eu não sou mulher, mas já fiquei com vontade de conhecer. E assim a gente termina mais um programa, muito feliz. Aí, mãe, presta atenção, você pode ser melhor atendida. Procure as opções que existem aí. Aqui tem uma. Cláudia, até mais. Obrigado, viu? Obrigada, Ronaldo. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.